Fala, carequetes e carequitos, tudo bem? Devido à nova polêmica que tá rolando, o Careca correu para fazer um vídeo e tentar apagar nada disso. Tentar botar mais lenha na fogueira. Risos! Recentemente a Netflix anunciou um documentário sobre a vida da Cleópatra, a última rainha do Egito. E a internet está em polvorosa porque a atriz escolhida para o papel é negra. E como todos sabem, mentira, se todos soubessem, não tinha polêmica, né? Mas Cleópatra era na verdade grega. E em todo o santo post que eu tô vendo sobre isso, as pessoas mais ignorantes de história tentam rebater esse fato e fazer malabarismos que justifiquem a Cleópatra ser negra. Para falar de história, você tem que ler e pesquisar muito. Se você acha que pode resumir um período ou um fato histórico em uma frase, é porque provavelmente você não entendeu direito. Não dá para entender história como se fosse algo preto e branco, sem trocadilhos, ok? Portanto, nesse vídeo eu vou enumerar alguns mitos e distorções sobre esse assunto para você que tem preguicinha de abrir um livro, ou só para você que está com dúvidas sinceras mesmo. Aí, vendo esse vídeo, você vai poder sair na porrada na internet sabendo do que está falando. E, modéstia à parte, eu posso dizer que esse é o vídeo mais completo sobre esse assunto no YouTube, pelo menos em português. Então já sabe, larga o like, comentário, se inscreve e vamos lá! Existe uma coisa que eu costumo chamar de ciência de boutique, ou ciência de vitrine, já que boutique é um termo um pouco velho. É aquela ciência soft, light, que está no nível do senso comum e que muitas vezes não condiz com a ciência real. E eu não estou nem falando de mitos científicos, tipo a comida que cai no chão leva 5 segundos para se contaminar, não. Eu estou falando de coisas que são ensinadas na escola atualmente, que se você abrir um livro didático vão estar lá, mas que já são conceitos ultrapassados ou pelo menos bastante questionados. Exemplos. Existem 3 estados da matéria. Bom, na verdade já se sabe que existem uns 7 ou 8. Cristóvão Colombo descobriu a América, quando na verdade já se pode praticamente afirmar que os vikings e talvez até outros povos chegaram antes. Só negros foram escravizados quando povos de todas as cores e etnias sofreram com isso, inclusive brancos. Geralmente essa ciência fake, ou talvez a gente deva dizer incompleta, é vendida como sendo verdadeira porque ela é mais fácil de se compreender. Eu lembro de um dia, eu estava no trabalho, eu falei que o parente mais próximo de um tiranossauro é uma galinha. E todos ficaram se olhando e começaram a rir. E isso é fodder, porque isso é ciência. O tiranossauro é um terópode, assim como a galinha também é. E um desses fatos que são considerados científicos, mas que são falsos, é a ideia de que, por ser na África, o Egito era um país formado só por pessoas negras. Veja bem, eu não estou dizendo que não houveram negros no Egito. Houve uma época em que haviam negros mesmo, sim, ou seja, subsaarianos, e eu vou falar disso mais pra frente. E também algumas representações artísticas dão a entender que algumas dinastias tinham sim a pele bem escura, embora não dê para afirmar se isso vinha da herança genética ou de ficar no sol, porque qualquer um no sol do deserto fica preto rapidinho, né? Mas o que a gente precisa estabelecer antes de entrar nessa questão da Cleópatra é que é uma coisa que é ignorada pela maioria das pessoas. É que o Egito foi dominado por muitos povos. Oficialmente, o Império do Egito, ou Kemet, ou Kem, como era chamado, ele durou pelo menos 3.000 anos. Só isso já é coisa pra cacete. Mas isso foi só da primeira dinastia até a época da Cleópatra, que foi o finalzinho da festa mesmo, a raspa do tacho. Mas se você for levar em conta as culturas anteriores à unificação do Egito, ou seja, a fundação do Império em si, você tem uns 5.000 anos fácil. Veja, os egípcios adoravam o gato, o crocodilo e principalmente adoravam o boi. Pretensioso.
Agora imagina uma época onde um país não conseguia ficar nem 10 anos sem guerra. Você acha que um império de 3.000 anos ia conseguir ter o mesmo povo por todo esse tempo? Se a gente for falar de cada dinastia desse vídeo, ele vai ter umas 6 horas. Então, como eu disse na introdução, eu vou apenas enumerar alguns pontos e mitos que eu vi nas discussões, beleza? Então vamos lá. 1. O Egito é na África, então egípcios eram negros. Cara, isso é de uma ignorância tão grande. Imagina eu falar que daqui a 1000 anos os historiadores vão ver uma foto do Biden e vão dizer que um presidente americano não podia ser branco dos olhos azuis porque na América só tinha latinos. Ah, não existe brasileiro branco porque na América só tem índio. Não é idiota dizer isso? Imagina eu dizer que na Ásia só tem oriental, ou que na Europa só tem branco. Pois é, dizer que só tem negro na África é a mesma coisa. O norte da África sempre foi formado por povos de pele mais clara, inclusive gente loura. E não é de hoje não, tá? O povo berber vive no norte do Saara desde pelo menos 2000 anos antes de Cristo, ou seja, na época em que o Egito estava no auge. O Egito, por sua vez, é colado com a região chamada Levante, que engloba a Península do Sinai, Israel, Jordânia e adjacências. Sem contar que o mar Mediterrâneo é pequeno e era relativamente fácil ir da Europa para o norte da África. Tanto que o contato dos egípcios com povos do sul da Europa era bastante comum e está muito documentado. Então o Egito tinha muito mais contato com pessoas de pele clara do que as de pele escura do sul do Saara. Mas de que cor eram os egípcios de fato, careca? Olha, eu nem vou entrar nas teorias mais esotéricas e polêmicas que dizem que os egípcios eram misturados com celtas caucasianos, portanto seriam brancos, ou até com orientais. De fato, foram encontrados traços de DNA caucasiano em algumas múmias. Inclusive, o cabelo do Ramsés II era, pasme, ruivo. Mas todas as representações que eles faziam de si mesmos eram de um povo moreno, porém de traços finos. Com base nas pinturas e esculturas, não dá para afirmar que eles eram brancos. Mas também você vê que eles não eram negros como os povos subsaarianos. Inclusive, para a tristeza do movimento negro, os egípcios escravizavam os núbios, o povo mais escuro que vivia ao sul do Egito. O que nos leva ao segundo ponto. 2. Houveram, sim, subsaarianos no Egito. Por volta de 740 a.C., o Egito estava instável politicamente e os núbios, que a essa altura já tinham fundado um império chamado Kush, o que hoje é o norte do Sudão, invadiram o Egito e estabeleceram a 25ª dinastia. Mas ela durou menos de um século. Em 656, lembrando que antes de Cristo os anos são contados de trás para frente, eles já tinham sido derrubados pelos assírios, que tomaram seu lugar no controle do Egito. Depois disso, o Egito começou a rodar na mão de um monte de gente igual o sabonete de quartel, primeiro dos assírios, depois persas e depois finalmente pelos gregos. Resumindo, o Egito passou quase 2000 anos, desde a sua fundação, sendo regido por um povo moreno, de traços finos e com indícios reais de miscigenação com brancos. Aí ele passou por um período curtíssimo nas mãos de subsaarianos realmente negros, mas depois ele foi assírio, persa e grego. Ou seja, a probabilidade de haver uma rainha negra no período grego, que é o finalzinho, é extremamente baixa. Eu só não digo que é impossível porque eu não estava lá para ver. E isso leva a gente ao último ponto. 3. Cleópatra era grega. Se você já parou para pesquisar a história do Alexandre o Grande, você vai saber que a sua maior motivação era recuperar os territórios persas. Alexandre se considerava um vingador do povo grego e queria uma revanche pela derrota que o Leônidas e seus 300 sofreram pelos persas. Ai, que delícia! Sim, se você ficou triste de ver os espartanos perdendo quando viu o filme,
sinta-se vingado, porque depois o Alexandre varreu o chão com eles, pegando tudo que era dos persas. Isso inclui a Pérsia, a Índia, Babilônia e, claro, o Egito. No Egito, o Alexandre deixou um dos seus generais, Ptolomeu, interpretado magistralmente pelo Sir Anthony Hopkins no filme que conta a história do Alexandre. Mas compreendam, a verdade nunca é simples. Os descendentes homens de Ptolomeu todos se chamavam Ptolomeu também. E para manter o sangue da família puro, eles casavam com as suas primas, sobrinhas e até mesmo suas irmãs. O mundo antigo era diferente. Além de terem havido vários Ptolomeus, existiram várias Cleópatras. E essa suruba em família foi tão boa que quando a gente fala de Cleópatra, geralmente a gente está se referindo à última rainha que usou esse nome, ou seja, Cleópatra VII, ou Cleópatra Philopator, que significa amada do seu pai. E é aí que a história fica complicada, porque ninguém sabe ao certo quem é a mãe verdadeira da Cleópatra VII. Pela lógica, ou é Cleópatra V ou 6. Mas o que se sabe de verdade é que essa dinastia não se relacionava com pessoas fora da família. Afinal, qual seria o sentido de pegar sua irmã se fosse para pegar alguém de fora? Então, a possibilidade da Cleópatra VII ser filha de uma concubina ou alguém de uma etnia não grega é muito baixa. Todas as representações que temos dela mostram uma mulher de traços tipicamente grego. Nessa pintura, inclusive, a gente pode ver até que ela era branca e até meio ruiva. Cleópatra era grega, falava grego, ela aprendeu egípcio depois de adulta, e a maioria das suas representações são de estilo grego, tirando algumas egípcias mesmo. Se ela fosse diferente do que os gregos eram acostumados, ela iria ou ser louvada por ser exótica, ou ser depreciada por ser diferente deles. Mas não, as descrições que existem dela é que ela tinha uma aparência simples e comum. Então todos esses argumentos de que ela era filha de uma concubina ou que ainda existiam negros no Egito na época dela são suposições que não têm base científica. Representar Cleópatra como negra é sim uma distorção da história. E sabe o que é pior? É que politicamente Cleópatra não foi muito importante. Ela era apenas um fantoche que ocupava o lugar de rainha enquanto a Roma permitia que ela fizesse. Saca a Skyrim, que tem os Jarls, que são subalternos do Império, mas quem de fato manda nas províncias são eles, os Imperials? Era isso. Ela só ficou famosa por ter reinado junto com Júlio César, que foi morto, e depois ter se entregado ao general Marco Antônio e se suicidado por amor. E como ela foi a última rainha do Egito e a história dela lembra muito uma tragédia grega, por isso que ela começou a ficar famosa desde a Idade Média. Se você quiser saber mais sobre a história dela, você pode ver o filme dos anos 60 com Elizabeth Taylor, porque ele é bem fiel. Exceto a parte do suicídio, que na verdade foi com veneno e não uma picada por uma cobra, né? Mas aí você me pergunta, no que interfere ela ser representada por uma atriz negra? É sempre assim, né? Primeiro eles tentam argumentar que ela era negra. Quando vem que não tem mais como, aí questionam qual seria o problema. O problema é que, diferente do filme dos anos 60, que era uma representação artística, portanto passível de liberdade poética, esse é um documentário. E é um documentário sobre uma pessoa real. Então ele tem que ser fiel à história da pessoa. Senão, não é a história real. E sabe, algumas pessoas ainda se preocupam em não distorcer a história. Se você não liga, então você não vai poder reclamar se alguém, por exemplo, disser uma burrice tipo Zumbi dos Palmares era pardo porque no Brasil somos todos pardos. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixa nos comentários, alguma coisa que eu esqueci. Obrigado por terem ficado até aqui. Beijo nas crianças e tchau! Agora você vai ver. O que é que eu vou ver? Veja! As pirâmides do Egito.
O Colosso do Ceará